Primeiro que eu não entendi a frase do Lula, né? Porque ele diz, começam a acontecer coisas boas. Que coisas boas? Primeiro ponto. Segundo ponto, aí ele fala a respeito também, dá uma passada de pano desse aumento do IOF. Vamos lá, imposto sobre operação financeira. Claro, ele já está ali, como vocês bem colocaram, articulando para o Hugo Motta não derrubar esse aumento, como bem disse a Anne, que é mais uma maneira de cobrir um rombo fiscal, esse deixado pelo governo petista. Já falei aqui 200 vezes, não sou formado em economia, mas não precisa ser nenhum gênio para saber. Para equilibrar as contas públicas no Brasil, você só tem duas maneiras. Ou você corta gasto, eu tenho 39 ministérios, vou cortar pela metade, vou deixar 18, só aí eu já tenho uma redução de bilhões em um ano, num espaço de tempo de 12 meses. Fora outras estatais que estão dando prejuízo e financiam turnês, né, de artistas já consagrados, sem necessidade nenhuma. Esse é o primeiro passo, que é cortar gasto, que era uma política adotada por Paulo Guedes quando ele foi ministro da Economia no quadriênio de 19 ali a 22. Aí é que já é uma opção descartada pelo PT desde o início, né? Tanto é que a primeira coisa que o PT fez quando assumiu o cargo foi derrubar o teto de gasto, porque eles não querem teto. Eles querem gastar mesmo no melhor estilo Silvio Santos com o aviãozinho ali de dinheiro. E nós temos o outro caminho, que é o caminho adotado pelos trapalhões, Simone Tebet, Fernando Haddad, que é a política do, não tá dando o que a gente está arrecadando, vamos aumentar a arrecadação. Só que aumentar a arrecadação para governo federal em qualquer país do mundo, você não é uma loja, você não você não tem como aumentar o seu faturamento. Seu faturamento vem do povo, vem do dinheiro do povo, dos impostos, das taxas, dos tributos. Então, aumentar a arrecadação, você está falando, obviamente, de aumentar imposto, taxa, tributo, como essa questão do IOF e várias outras. Nós tivemos uma matéria, viu, Gui, espetacular esse final de semana na Gazeta do Povo, mais uma manchete ali, escrita, salvo engano, pelo Célio, do Caderno de Economia, que fala isso, que o governo Lula cria a cada 2 semanas um novo imposto, ou se não cria, aumenta, reajusta um que já existe. Essa é a política. E agora o Lula, no popular, está chamando o Hugo Motta para sentar no colo dele para ver se ele não derruba essa questão do IOF. E o Hugo Motta, por outro lado, está acendendo, como sempre, no melhor estilo centrão fisiológico, uma vela a Deus e ao diabo. No mínimo, ele deve estar fazendo aquilo que ele fez no PL da anistia, né? Ele deve estar falando para oposição, para não perder o controle, as rédeas da casa, que vai colocar para pautar essa derrubada do IOF, embora a chance dele engavetar seja grande. E no governo federal, nas reuniões do Palácio do Planalto, ele está falando que já passou, que ele não vai interferir nisso e que está tudo certo. A gente vai esperar de alguém quem? Na política, a única coisa que a gente espera, é triste falar isso, né, Guiane, mas o brasileiro, ele aceita muita coisa dos políticos, inclusive ser ladrão, porque tem vários que roubaram e seguem lá. Agora, se tem uma coisa que o brasileiro não aceita, é falta de palavra, e isso o Hugo Motta não tem, né? Ele prometeu pautar o PL da anistia. Cadê o PL da anistia? Sóstenes já veio aos 4 cantos da Câmara dos Deputados e conseguiu os votos necessários, a assinatura, para pautar o PL com urgência para passar na frente dos outros. Depois conseguiu as 254 assinaturas para passá-lo. Mesmo assim, ele segue engavetando. Agora vem com o papinho que vamos tentar uma alternativa, etc. Então vai esperar o quê de alguém que não tem caráter e nem palavra e dirige a Câmara dos Deputados? Essa é a política do Brasil hoje, Gui. Muito bem, meu amigo Lucas Saba. Inclusive, será bem tratado o Hugo Motta pelos partidos de esquerda, como foi bem tratado o Geraldo Alckmin também. Afinal, vocês lembram muito bem que o Alckmin disse que o Lula retornaria à cena do crime. O Lula retornou à cena do crime e ainda recebeu o Geraldo Alckmin junto, sem nenhum problema. Então, você de fato é muito bem tratado nos partidos de esquerda, especialmente se for para surrupiar alguma coisa. Paulo Briguet, meu amigo, seja bem-vindo ao Café com a Gazeta do Povo, essa convenção que, além de eleger, escolher, oficializar João Campos como presidente do PSB, partido do Geraldo Alckmin, que está na cena do crime também como vice-presidente da República, lembrando que João Campos é o namorado de Tabata Amaral, depois vocês vão entender toda essa ligação para a gente falar de INSS aí.
Mas o fato é que Lula já colocou, como disse o Lucas Saba, o Hugo Mota no colo para tirar um cochilo e dizer: pode dormir que eu governo o Brasil. Paulo Briguet, bom dia, meu amigo. Bom dia, Guilherme, bom dia, Anne. Pessoal, é o seguinte, o Hugo Mota está trabalhando diligentemente para ser o pior presidente da Câmara da história. Ele está trabalhando firme nessa. Realmente ele tem alguns concorrentes, né, grandes aí concorrentes fortes ao cargo, né, ao posto, ao título de pior presidente da Câmara. Teve o Rodrigo Maia recentemente que fez um bom trabalho nesse sentido, né? Mas aí nós temos o Hugo Mota, então, trabalhando com muita força para ser o pior presidente da Câmara. Ele realmente está seguindo a pauta do governo. E quais são as prioridades do governo PT-STF? Esse governo tem 3 prioridades, que eu andei pensando bastante nesse assunto. Esse governo tem 3 prioridades: imposto, censura e perseguição. Essas 3 coisas. Então, tudo que concorre para aumentar impostos, censurar a população e perseguir a oposição, esse governo tem como prioridade. E o Hugo Mota está sendo aí um fiel escudeiro do governo. Ele pode mudar essa situação, viu? Porque ele pode cair na real, ele pode se dar conta do que realmente está acontecendo. O governo hoje é um governo extremamente impopular. O Lula hoje é mais impopular que o Sarney na época da inflação. O Lula é um pato, é o que os americanos chamam de pato manco. Ele não pode mais fazer nada. Então, o Lula é esse governante que o Hugo Mota ainda quer apoiar de alguma maneira, com seu instinto, né, governista, com esse instinto governista que é assim, é o espírito do centrão, né? Então, você veja, as coisas importantes para o país, que são o PL da anistia, ou seja, dar liberdade a pessoas inocentes que estão presas, dar liberdade a pessoas que não cometeram crime algum e estão presas, pensar nas famílias, milhares de famílias que foram destruídas por uma narrativa falsa. Esse é o PL da anistia. E o Hugo Mota se recusa a colocá-lo em votação. CPMI do INSS, com relatoria da oposição, porque isso é importante, viu? Que não adianta nada criar a CPMI do INSS e colocar lá um governista na relatoria. Não adianta nada. A CPMI do INSS tem que ter um oposicionista na relatoria. E isso também o Hugo Mota não quer fazer. Outra prioridade, que deveria ser prioridade para o Hugo Mota agora: acabar com a farra dos impostos. Proibir qualquer aumento do IOF, porque o aumento do IOF hoje significa mais 61 bilhões para o governo federal. Um governo que se recusa a fazer a única coisa necessária: cortar gastos, cortar ministérios, cortar privilégios, acabar com essa farra de 39 ministérios, agora provavelmente 40, né? Que ele está querendo colocar o Boulos no governo federal. Então, é isso que o Hugo Mota deveria estar exigindo.